Olha, agora a gente vai para um painel muito importante chamado Construindo o Futuro Soft Skills. A gente vai conversar sobre aquelas habilidades importantes para construir esse momento de consultor, essa jornada, essa trajetória profissional que com certeza você está buscando por estar aqui conosco até agora. Quem vai mediar é o nosso curador, Felipe Regis, e ele tem a participação, esse painel, do Paulo Marinho, que está aqui conosco presencialmente, e do Moisés Santos, que vai participar de casa. É com vocês, meninos. Bom dia, muito bom dia, Moisés. Bom dia, Paulo. Paulo está comigo aqui presencialmente, o Moisés está aqui à distância. Moisés, grande consultor de inovação. Paulo Marinho, grande mentor que conhece muito de soft skills, e ambos têm essa pegada de trabalhar competências que são necessárias para o futuro. E para a gente dar um start nesse nosso bate-papo, é importante entender que uma sociedade onde as coisas evoluem muito rápido, profissões nascem, profissões morrem todos os dias, o que acaba ficando são as soft skills. E eu já queria começar esse bate-papo perguntando para o Paulo aqui, quais são as competências que você acha que são necessárias para construir esse futuro? Bom dia, Felipe. Bom dia a você que está nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou feliz, satisfeito. E sendo bem direto, as soft skills, elas são habilidades comportamentais, né? Se a gente for resumir e traduzir isso, são competências que eu não consigo extrair facilmente de um livro, eu não consigo extrair facilmente na teoria. É a vivência prática, é a experiência sendo construída. Por isso, essa oportunidade de estágio, essas 6 vagas, elas são, sabe, para mim, que comecei a minha jornada lá em 2008, na universidade, na faculdade, para mim, isso seria ouro nas minhas mãos hoje. Hoje, eu fui arduamente sendo moldado, construído na prática, na experiência prática, cheio de interrogações, cheio de curiosidades, cheio de dúvidas, inseguranças e medos, que um momento como esse teria me facilitado muita coisa. Então, Felipe, respondendo na sua pergunta, habilidades, soft skills fundamentais. A primeira delas, isso já o Fórum Econômico Mundial fala, várias pesquisas falam, estudos apontam para isso. O Jerônimo já falou sobre elas mais cedo. A Silvana, mais cedo também, ela citou as necessidades que o jovem tem de se desenvolver, que o jovem tem de superar esse ambiente extremamente difícil que em determinadas realidades que estão inseridas. Os jovens do Cuca, inclusive já palestrei para eles, é incrível. Essas habilidades socioemocionais, as soft skills, a capacidade de comunicação, a capacidade de olhar no olho e entender o que o seu cliente está pedindo, não só pelo que ele está falando, mas pelo que ele está comunicando, pela fisiologia dele. Essa capacidade, essa sensibilidade de empatia, de entender a dor do outro, até porque o Jerônimo falou, né? A sua empresa, o seu negócio, ele é feito não só pelo negócio em si, é feito por pessoas, com pessoas e para pessoas. Então, essas são competências fundamentais. Comunicação, empatia, olho no olho, gerir conflitos, liderança, a habilidade de você entender a si mesmo, suas dores, as demandas do passado. Então, são competências iniciais aí para você que está entrando nessa jornada como jovem consultor. Excelente, excelente. Moisés também está aqui com a gente, né, como eu falei inicialmente, grande consultor de inovação, que está aí no mercado já há bastante tempo, ajudando a construir esse futuro, né, a construir uma sociedade diferente em meio a esse mundo de transformação que a gente está vivendo. Tudo bom, Moisés? Você consegue responder para a gente quais seriam essas competências necessárias para o futuro? O que é que você enxerga? Olá, bom
Bom demais estar aqui com vocês. Eu acho que saiu o eco. Bom demais, Felipe? Bom demais poder compartilhar esse momento, falar de transformação, né, de possibilidade de transformação dos nossos negócios. E quando você faz essa provocação sobre as soft skills necessárias, me vem à mente uma ida que a gente teve lá em Israel. A gente, quando foi lá numa cidade de Haifa, teve duas experiências que me mudaram bastante. A primeira delas é porque Haifa é uma das cidades lá que tem maior limite com Palestina, muito cheia de conflitos. E a gente chegou para a universidade de lá, que é a melhor universidade de tecnologia de Israel, e perguntou para o reitor, para o gestor da universidade, por que vocês construíram uma universidade com tanta relevância num lugar de tanto conflito? Ele diz, a gente só muda as pessoas se a gente der conhecimento para elas. O meu inimigo, eu não posso simplesmente ignorá-lo, odiá-lo. Eu preciso dar conhecimento para que ele possa atingir um nível de maturidade diferente daquele que ele tem hoje. E isso me trouxe uma reflexão muito profunda, porque uma das coisas muito importantes é essa. Quando eu quero transformar as pessoas, é importante que nós começamos a trabalhar com conhecimento. A segunda coisa, que é a mais importante, aí entendendo isso, o Paulo acabou de falar aí sobre 10 Top Skills, né? O Fórum Econômico Mundial, cada 5 anos, ele dá ali um overview dessas soft skills que são necessárias para o ambiente, né, competitivo do mercado de trabalho. Mas é interessante, quando a gente foi conversar com os estudantes lá, Felipe, aí a gente teve a oportunidade de perguntar para os estudantes por que Israel, um país 1/3 do que é o Ceará, com 8 milhões de habitantes apenas, eles conseguem ser o segundo maior lugar na Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia do Mundial. Então, a gente, tentando conversar com eles, a gente descobriu uma coisa. Os alunos lá disseram assim, nós entramos na universidade todos com o objetivo de encontrar um grande problema para resolver. E a gente só sai da universidade quando consegue, através do nosso conhecimento, das conexões, através das nossas experiências, encontrar caminhos para resolver aquele problema. Eu acho que uma das principais soft skills que nós precisamos para a gente é a responsabilidade de que está aí colocada é nossa. O problema que a gente vê é nosso, o problema da empresa é nosso. Uma das coisas que eu mais falo para os empreendedores, para quem está buscando mercado de trabalho, oportunidade, eu digo, por que você não se antecipa à empresa, procura saber qual é a dor daquela empresa e começa a pesquisar quais são os caminhos para resolver aquela dor, para você chegar lá apresentando caminhos sem nem ter sido convidado. Então, para mim, soft skills diz respeito muito mais a comportamento, a atitude, a sua percepção de que você pode sim fazer diferença. Eu acho que uma das coisas, quando a gente está falando de competências, né, que diz respeito àquilo que você acredita, muito importante é o jovem entender que ele tem que ser a solução para aquele desafio. Ele não pode achar que aquele problema não é dele, não é com ele. O jovem consultor, ele precisa entrar numa empresa entendendo que ele pode não saber a resposta de pronto, mas ele pode, como aquele jovem lá de Israel, encontrar a solução utilizando conexões, e aí é uma outra muito importante soft skills. Eu preciso desenvolver redes. Eu preciso ter minha rede de informação, de conexão, não só aquela rede de futebol, não só aquela rede de amigos, mas aquela rede que quando a gente tem uma dificuldade, a gente possa perguntar, olha, a gente implementou aqui uma prática de timizagens aqui, a gente está tendo dificuldade de monitorar isso, qual a tecnologia que vocês estão usando para monitorar uma rede que possa te ajudar a dar os passos para aquilo. Outra coisa muito importante é que nós precisamos entender que como consultores, a gente tem que olhar sempre para aquelas empresas que são sucesso. As empresas de sucesso hoje são empresas de tecnologia. Então, eu preciso aprender, aqui como a gente ouviu agora antes, né? Salesforce, Microsoft, Google, Amazon. Eu quero aprender sobre vendas, vamos aprender como é que eles fazem. Eu quero aprender sobre gestão de pessoas, vamos aprender como eles fazem. E, por último, qualquer consultor, e aí dando um overview dessas habilidades, dessas soft skills, Felipe, precisa entender sobre tecnologia. Tecnologia não é mais opção. Tecnologia provavelmente vai ser o grande core, a grande coisa principal de todas as empresas. Há uma falácia lá no Vale do Silício que diz que todas as empresas que quiserem se tornar competitivas serão empresas de tecnologia. Elas usarão a tecnologia para entregar serviços,
para construir seus produtos, para desenvolver soluções para o mercado, mas todas farão com muita tecnologia embarcada em seus processos. Então, eu acredito que essas soft skills principais, né, tomar para si a responsabilidade de resolver os problemas, desenvolver redes e conexões, aprender sobre o ambiente de startups e, principalmente, entender como é que funcionam essas tecnologias, como é que elas podem gerar produtividade e resultado para as empresas. Eu acho que esses são os caminhos importantes que o jovem precisa entender quando ele quer ser um bom consultor. Muito obrigado pela sua contribuição. A gente quer chamar aqui também a Vanessa Gomes, ela é head de pessoas da Elefante Coworking, então ela está imersa também nesse ecossistema de tecnologia, de empreendedorismo, também é consultora. E a gente queria convidar a Vanessa também a falar um pouco para a gente sobre quais são essas soft skills, né? O que ela acha que é necessário para construir o futuro? Quais são essas habilidades, Vanessa? Então, bom dia, pessoal. Então, primeiramente, agradecer aqui vocês pelo convite, né? Para mim é uma honra estar participando desse evento e, de fato, acho que a gente, como consultores e mesmo como gestores nas empresas, nós sempre valorizamos, né, um profissional que ele está empenhado, eu acredito que nesse mercado no futuro, em ser um empreendedor junto com o negócio. O que é você imaginar que você é um empreendedor junto com o negócio? O empreendedor, ele é aquela pessoa que ele abre mão de uma certa previsibilidade, de uma certa estabilidade para arriscar e ousar, né? Sabe que no cenário Brasil é difícil você abrir uma empresa e manter ela por mais de 2 anos, né? E, assim, o colaborador que ele vem já com essa ideia de que as responsabilidades, o risco de dar certo e também o ganho, né, potencial desse negócio, ele advém de uma postura de sentimento, de fazer dar certo, fazer junto. Eu acredito que essa é uma das principais características que a gente busca quando a gente vai recrutar, né, um jovem talento, um colaborador. A gente gosta de ver esse sonho aflorado, mas também com essa certeza do pé no chão, de que para as coisas darem certo a gente arregaça as mangas, e não um sentimento ilusório de que tudo sempre vão ser flores, né? As coisas elas são difíceis, mas elas podem e vão dar certo, como o nosso querido amigo aí já constatou na fala dele. Então, encarar a realidade nua e crua dos fatos, né, com a certeza de que você pode e vai fazer dar certo. Então, eu cheguei no ambiente, eu não conheço nada profissionalmente falando, talvez daquela indústria, daquela área, mas eu, com esses desafios, sabendo que essa área depende de mim para dar certo, que eu estou com a minha pele em jogo, eu acredito que essa é a principal, hoje, soft skill, que particularmente eu, como recrutador, e outros amigos também da área de recursos humanos, estão buscando nos colaboradores. Muito bom, Vanessa. Queria aproveitar o espaço também para lembrar da grande oportunidade, que é o programa Jornada Jovem Consultor. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso programa, nossa produção vai estar colocando aqui o link no chat, lembrando que 6 jovens vão ser contratados como estagiários para ter realmente essa experiência de ver na prática o que é uma consultoria. E antes disso tudo, né, a gente tem a nossa formação, 5 grandes cursos. E para a gente dar continuidade ao nosso painel, algo que acaba sendo impossível de se falar quando a gente fala de construir o futuro é a inovação. Inclusive, inovação e criatividade também é citado lá pelo Fórum Econômico Mundial. E aí eu queria direcionar essa pergunta nesse início para o Moisés. Como você vê essa competência e como é que a gente faz para desenvolver na prática essas competências de inovação e criatividade? Quando a gente fala de inovação, Felipe, é muito comum a gente ter uma visão assim, tecnológica, né, de robôs, de processos muito tecnológicos. O que a empresa precisa entender o seu core? Qual é o objetivo de uma empresa? É entregar resultado para um cliente. Entregar um produto, entregar valor para esse cliente. O que é inovação? A inovação é você fazer isso cada dia melhor. Então, para que a gente possa entender sobre inovação, a gente primeiro precisa entender sobre cliente.
Uma das coisas que eu faço quando eu estou conversando com todas as empresas que eu estou, de alguma forma, apoiando, você conhece seu cliente? E para saber se conhece seu cliente, vai lá como cliente, na hora que você passou seu cartão de crédito, se a empresa não perguntou para você, se aquela experiência foi boa e se pode ser melhorada, a empresa não conhece você como cliente. E aí, entendendo isso, a gente percebe se a empresa tem ou não condições de continuar competitiva. Porque quem não continua competitiva, ela não consegue perceber quais são os caminhos. Então, não adianta eu ser criativo, não adianta eu criar boas ações, não. Eu não sei qual o direcionamento, porque eu não entendo para onde devo ir. Então, o ponto principal de olhar a inovação é olhar a inovação com que objetivo? A inovação serve para que minha empresa continue competitiva, entregando resultados para o nosso cliente. A gente estava sexta-feira conversando com os clientes lá de um programa do Banco do Nordeste, Pronaf, e tentando encontrar o caminho para aquele projeto que a gente estava desenvolvendo, que era uma nova linha de crédito, e a primeira coisa que a gente foi dizer assim, vamos ouvir o nosso cliente. Não importa se a gente está aqui no Passaré e se o cliente está lá em Minas Gerais, em Montes Claros. Não importa. Eu preciso saber o que o cliente acha do meu produto, porque ele não paga as parcelas do produto, para eu poder encontrar quais são os caminhos para resolver. A inovação precisa estar sempre ancorada no contexto de fazer o melhor, para a experiência do meu cliente ser ainda melhor para a gente. E aí, como é que a gente faz o melhor? Com muita criatividade. É usando os insights que você vive quando vai ao cinema, quando você pratica seus hábitos esportivos, quando você se conecta com esse mundo, quando você, numa visita que você teve lá na Argentina, lá na Europa, lá no Mossoró, lá no Quixadá, você conversando com pessoas, você recebeu insights. Isso é o que produz esses caminhos de inovação, esses caminhos de novas experiências, de criatividade. E é aí que eu começo a perceber, rapaz, como é que eu posso melhorar a vida do meu cliente para melhor? Porque quando você entra no Uber, que ele pede 5 estrelas, quando você pede o iFood, ele pede 5 estrelas, e ele consegue a cada momento. A inovação que eles produzem não são mensais, anuais, como as empresas querem fazer no nosso ecossistema, né? A inovação do Uber é na hora. Se o motorista começa a baixar 3 estrelas, ele tem que criar uma estratégia para melhorar. Eu estava ouvindo ontem do Uber, o Uber disse assim, não, o Uber tirou a tarifa dinâmica e agora ele cria uma tarifa, ele dá um bônus extra por cada região em algumas horas. Então, todo mundo que estiver perto daquela região vai para aquele local para poder ganhar aquele bônus extra, R$5. Senhores, é inovação toda hora sendo feita. O Nubank, para fazer inovação, sabe o que eles fazem? Aí vai a grande estratégia. Ele contrata um piloto de avião para trabalhar dentro do Nubank, porque o piloto de avião entende os pilotos de aviões que ele tem como cliente, e aí ele sabe como entregar valor para esse público. Então, se eu quero entregar para o médico, eu preciso ouvir o médico. Eu preciso ter alguém que pense com a cabeça do médico. Se eu quero entregar um valor para um gestor, eu preciso ter alguém que pense com a cabeça de gestor. A inovação não é uma possibilidade. A inovação não é eu vou aprender sobre inovação. Não. A empresa não tem como continuar competitiva se ela não mudar a forma como ela entrega valor para esse cliente. O nome disso é inovação. Agora, se vai fazer com um robô, se vai fazer com a nova campanha de comunicação, se vai fazer com um novo processo digitalizado, aí é uma outra característica. O grande ponto é, de abril do ano passado, 2020 para cá, as empresas foram obrigadas a implementar muitos ciclos de processo de transformação digital. Então, funcionários trabalhando remoto, então eu preciso acompanhar esses funcionários, eu preciso motivar esses funcionários, cuidar da saúde mental desses funcionários, eu preciso ter uma produtividade funcionando de forma remota, eu preciso ter processos acontecendo. Então, tudo isso aconteceu sem que a empresa estivesse preparada. A gente chegava para a empresa para implementar um processo desse, por exemplo, de tarefas remotas, a empresa dizia, não, vamos deixar isso para um próximo ano, dentro do nosso planejamento estratégico. Agora não. Elas tiveram que fazer. E é interessante, Felipe, para encerrar minha fala, em abril de 2020, eu tive a oportunidade com alguns donos de restaurante de conversar com eles. E aí eles ficaram tudo naquele dizendo, o que a gente faz agora? Está tudo fechado. Eu perguntei para eles, quem de vocês tem a relação dos seus clientes aí que possa acessar nesse momento? Apenas 30% desses clientes tinham algum dado, alguma informação do cliente. Felipe, quem não conhece o seu cliente não domina seu negócio. Então, muitos restaurantes estão ficando... Os negócios agora pertencem a quem? Ao iFood. Né? Ao Google, que
todas essas tecnologias que fazem a entrega, mas na verdade está fazendo o quê? A conexão do seu cliente, daqui a pouco ele entende que você não está entregando um bom produto, entrega uma alta pizza do outro fornecedor para eles, vão fazer as Black Kitchen, como eles falam, e vão entregar para esse cliente. Senhores, a inovação não é uma possibilidade, não é porque você está no Ceará, que não sei o quê, que aqui a competitividade vai ter um nível muito mais desacelerado. Não, a gente compete. Você vai comprar uma coleira de cachorro hoje, se a loja aí da sua cidade não tiver, você vai lá no Wish, em qualquer lugar desses aí da internet, escolhe a coleira de cachorro que quiser, ela chega na sua casa daqui 20 dias. É isso que a gente está vivendo, esse é o mundo, e a inovação tem que ser pensada nesse contexto. Está sem áudio. Felipe, está sem áudio. Eu acho que o microfone de vocês, do Jovem Consultor, está desativado. Ok. Vocês me escutam agora? Sim. Sim, né? Pronto, pegando um gancho do pouco do que o Moisés falou, queria direcionar um pouco agora para o Paulo. Pegando essa questão da inovação, né, como é que a gente faz para identificar essas personas e criar um novo produto, um produto realmente que esteja aderente à necessidade desse público? Excelente pergunta, Felipe. E muito boas colocações, Moisés. Parabéns, muito bom mesmo. Existem muitas tecnologias hoje, desde a mais simples até mais avançadas, como, por exemplo, você desenvolveu o seu software, só que aqui isso se distancia do meu jovem consultor. Mas vamos lá, mais avançado. Eu desenvolvo um software, o meu programa, o meu aplicativo, e no final do aplicativo, essa curtida, ela é um caminho para eu pegar eu conhecer como é que está sendo a experiência dele. Mas como é que eu conheço o meu cliente? Moisés falou muito bem. Vai lá e ouve, assiste ele. Ouve, esteja presente. Quando a gente vai ministrar uma palestra em um evento, a gente costuma fazer um famoso briefing. O que é esse briefing? É sentar com quem está me contratando e fazer algumas perguntas específicas. Quem vai me assistir nesse evento? É você que está me contratando ou são seus colaboradores, são outras pessoas? Quem está nesse evento, qual que é o momento socioemocional dessas pessoas? Quais são as dores, os desejos? Existem várias ferramentas para isso. Na internet você acha fácil e de graça. Por exemplo, o mapa da empatia. Agora, uma armadilha é você querer idealizar esse cliente, você pensar na dor que esse cliente sente, sem ouvir realmente esse cliente. Então, exatamente o que o Moisés falou se você vai falar para médicos, você tem que ter um médico ou na sua equipe, ou algum médico amigo seu, ou alguma pessoa que você possa ter essa proximidade e conhecer ela mais a fundo, conhecer ela nas suas principais demandas. E uma forma muito simples e muito fácil que você pode fazer hoje, em casa, agora, é simplesmente você montar um Google Forms, um formulário no Google e colocar algumas perguntas: idade, sexo, faixa de remuneração familiar, qual que é o seu maior desafio hoje na sua vida, qual que é o seu maior objetivo de vida hoje. Então, eu consigo caminhar para o futuro da inovação, para o futuro do atendimento ao meu cliente, muito melhor quando eu tenho esse feedback e ele é constante, tá? Ele não é um feedback, ele não é um estudo que eu faço e eu defino aquilo e vou seguir para a vida toda. Não, constantemente eu estou analisando e estudando quem é essa minha persona, quem é esse meu cliente. Muito bom, muito bom. Vanessa, por essa psicóloga também, tem muita experiência em gestão de pessoas. Como é que a gente faz para desenvolver em si próprio essa característica, essa competência da inovação, da criatividade? Bacana. Pessoal, assim, como os amigos falaram, né? Eu diria que para o empresário, acho que na ótica do empresário, a inovação boa é aquela que gera nota fiscal, né? Porque você criar várias coisas interessantes e tudo mais, mas que eu não consigo comercializar, ou vender, ou monetizar, ou etc. Ou, de certa forma, economizar tempo, energia, esforço, dinheiro durante a operação, vai sempre ficar em segundo plano, né? Vai sempre ficar na pilha de atividades para depois.
Então, esse primeiro ponto do foco é interessante. Focar em que inovar, né? Principalmente, como os meninos falaram, né? Customer centered, né? Com o consumidor, com o cliente no centro. E falando de técnicas pessoalmente, podem te ajudar a inovar e a aflorar dessa criatividade, né? As pessoas às vezes podem cair na armadilha de pensar uma crença bem limitante que é, não, eu não sou criativo, não, isso não é para mim, desde criança, eu não... enfim. Mas todo ser humaninho, né, em algum momento ali da sua infância, ele precisou aprender recursos novos, habilidades novas, testar, experimentar. E isso é da natureza humana, de fato. A gente concatenar blocos de informações, blocos de ideias e criar um novo conceito e assim a gente ir evoluindo nos estágios de desenvolvimento humano, né? Desde a sua infância, pré-adolescência, adolescência, idade adulta e etc. Nosso aprendizado ele é feito por blocos, como eu já falei. Então, uma das maneiras de você incentivar, né, e aflorar esse teu instinto criativo e inventivo é você estar cada vez mais alimentando esse bloco de informações. Hoje, a gente entende que a informação está em todo lugar. Então, para que você possa ter acesso a um determinado tipo de informação, né, você só precisa saber qual o caminho de chegar até lá. Então, não é como se na sua cabeça você tivesse que ter um HD externo de não sei quantos teras para armazenar tudo isso. Você consegue fazer isso através das suas redes, das suas conexões. Então, tanto com pessoas, como também com fóruns, amigos e etc. Agora, o que é muito interessante também é que existe uma teoria, né, dos estudiosos americanos que falam que o profissional do futuro ele tem como se fosse um aprendizado em T, certo? Você é generalista de vários assuntos, ou seja, você entende um pouco de vários assuntos, mas você tem, né, para fazer a perninha do T, um aprofundamento em uma determinada área de conhecimento. Então, imagina, por exemplo, que dentro do espectro consultoria, eu posso entender um pouco de planejamento estratégico, um pouco de financeiro, um pouco de marketing comercial, enfim. Isso daqui vai ser muito importante para a minha carreira, justamente por essas conexões e tudo mais, essa capacidade de aprender e inventar. Quanto maior o meu range, maior as conexões, né, os blocos de conhecimento que eu vou poder ter de repertório criativo para isso, para as soluções, mas também é interessante que em uma determinada área de pensamento você se especialize até porque profissionalmente isso pode te trazer uma identidade profissional que vai abrir portas, né? Então eu tenho o Felipe Regis, que é especialista em consultoria, mas ele também entende de outras áreas, né, de conhecimento, sei lá, música, filosofia, esporte. Então, como ser humano, ele é um ser holístico que tem uma gama de repertório muito interessante. E, às vezes, coisas que você está habituado a estudar, quando você tem uma experiência de uma interdisciplinaridade, né, um olhar de um outro ponto de vista, complementar aquele olhar que você estava vendo sempre, né, que é um olhar mais viciado, você consegue destravar conexões criativas que antes, por estar apenas naquela sua área de expertise, você não teria. Então, a dica seria ler muito, ler sobre assuntos que você nunca leu, coisas inusitadas, fazer conexões com pessoas que você nunca fez, experimentar, mas não se prender apenas a uma área de estudo que é a sua especialidade. Eu acredito que o profissional do futuro ele tem uma especialidade, né? Mas ele também perpassa pelo conhecimento aproximado, né, de muitas áreas do conhecimento. Isso é uma boa estratégia para aflorar essas questões da criatividade, né? E a criatividade ela tem um pouquinho de romantismo, né? E você imagina que uma ideia inspiradora ela vai vir do nada e aí você vai criar o grande gênio e tudo mais. Mas a maioria das descobertas humanas, né, elas foram feitas quando os cientistas eles estavam estudando outra coisa e aí por acaso, né, tem até um nomezinho em português, né, que é a serendipidade, né?
Você está estudando, sei lá, olhando o céu, olhando os astros, assim, a sombra de uma macieira, e aí cai uma maçã na sua cabeça, aí você, opa, que interessante esse movimento. Então tem essa questão da gravidade, por exemplo. Então, vários estudos, né, de vários cientistas, eles acabaram acontecendo quando eles estavam em campo trabalhando com outra coisa, e aí esse olhar observador também é muito importante para a gente poder fazer essas conexões criativas. Ser generalista, o quão maior esse range não tão aprofundado, é importante. Ter sua área de experimento, expertise, também é muito importante. Não se prender apenas a essa área de estudo, mas ser perito em uma área é importante. E ter esse olhar de observador vai te ajudar a ser uma pessoa bem mais criativa e inovadora. E, claro, se puder aliar tudo isso a colocar o cliente no centro, né, para gerar essa nota fiscal, isso aí é uma estratégia de sucesso, com certeza. Muito bom, obrigado, Vanessa. E como você falou, né, hoje a gente tem muitas informações disponíveis de uma maneira muito mais fácil que a gente tinha anteriormente. E aí, o que a gente vai fazer com essas informações é o que vai definir os nossos resultados. Uma das grandes competências que vem ganhando relevância nos últimos anos é a inteligência emocional. E boa parte das competências listadas lá pelo Fórum Econômico Mundial, a gente consegue colocar ali ela dentro desse guarda-chuva. Então, inteligência emocional é aquela capacidade, né, de reconhecer as suas próprias emoções, gerir elas, de reconhecer as emoções dos outros e trabalhar isso dentro do contexto social, e a capacidade também de se automotivar. E aí, pensando nesse conceito, Paulo, na prática, qual é o pulo do gato, né? Como é que você faz para virar essa chave e conseguir desenvolver inteligência emocional de uma maneira muito prática? Boa, excelente pergunta. Inteligência emocional, ela foi um termo cunhado, construído pelo psicólogo Daniel Goleman. Ele é o pai, considerado o pai da inteligência emocional. E quando a gente vai olhar para essas habilidades socioemocionais, elas se enquadram na lista de habilidades e competências que ele fala. Agora, uma incógnita que fica é: como que eu desenvolvo isso? Eu já ouvi falar muito, Paulo, Vanessa, Moisés, eu já ouvi falar, Felipe, já ouvi falar muito sobre soft skills, sobre habilidades, essas competências socioemocionais. Mas como que eu desenvolvo isso? Como que eu desenvolvo a criatividade? Como que eu desenvolvo essas competências? Experiência prática, como o Jerônimo falou mais cedo. Não só você ser um professor, mas você ir lá e ser consultor também, porque os dois, ou só consultor, ou só professor, vai deixar uma certa demanda, vai permitir essa vacância, vai atrapalhar a sua jornada, seu progresso. Experiência prática é vivência. Paulo, como assim? Eu gosto muito de um raciocínio chamado, não de criatividade, eu gosto de olhar para a criatividade, e isso me desbloqueou muito, como combinatividade. Se você estiver atento a tudo que a Vanessa falou, ela falou assim, você pega vários pontos, várias informações de vários lugares diferentes, na leitura dos seus livros, na experiência, nas viagens que você fez para Israel, você pega tudo isso e isso vai enriquecendo, vai colocando no grande HD, que é seu cérebro, são suas memórias. Um dia, quando uma demanda surge, você lembra dessa informação que está recebendo aqui hoje, você combina essa informação com a história que o Moisés contou, com a leitura que você trouxe de um livro e pum, vem uma solução. São vivências, experiências que você vai vivendo. O que é que impede, o que é que atrapalha essa construção dessas habilidades socioemocionais? O que a Silvana falou mais cedo. Os ambientes de dor, desafiadores, as dificuldades vão meio que me fechando para mim mesmo. Então, eu me torno uma pessoa difícil de me comunicar eu comigo mesmo e também difícil de me comunicar com a sociedade, com as pessoas ao redor. Deixa eu peço espaço para contar bem rapidinho a minha história. Quando eu comecei na faculdade de engenharia, eu tremia com a cartolina na mão. Eu era o cara que estudava mais, que desenhava todo o trabalho, que fazia tudo, mas na hora de falar, eu entalava. Comunicação é uma habilidade socioemocional. É uma soft skill. Não ensina na faculdade. Eu vim fazer curso sobre isso quando eu tinha lá meus 27 anos de idade. Então,
eu ficava chateado com o meu colega do lado, que não tinha estudado, não tinha assistido nada, preparado o conteúdo, e ele falava coisas que não tinham a ver com o conteúdo, eu ficava com raiva dele, porque ele estava falando besteira, mas aí eu entalava, olhava para a turma e eu sentia e não conseguia falar. Eu ficava com raiva de mim mesmo. Então, a inteligência emocional é essa capacidade de eu me relacionar bem comigo mesmo e extrair o máximo dessa relação, me perdoar, me aceitar, me amar, superar essas dores do passado, ter uma boa perspectiva, uma visão positiva do meu futuro. Quando eu combino tudo isso dentro de mim, quando eu começo a resolver isso dentro de mim, eu começo a me abrir para desenvolver essas habilidades socioemocionais. Mas eu, naquela época, não era assim. Eu era esse cara que sentia essa dor de mim mesmo, de ser quem eu era, e a dor de não conseguir me conectar bem com os outros. E extrair o máximo dessa relação também com os outros. Eu tinha dificuldade de me conectar comigo mesmo e com os outros. Sabe o que é que acontece? Eu fui participar de um processo de seleção para uma multinacional no ramo de alimentos, aqui em Fortaleza. E aí, de 7 mil concorrentes, eu passei entre os 400 primeiros no teste cognitivo, racional, as hard skills, digamos assim, da engenharia. Mas quando foi para a dinâmica de grupo, que perguntaram, passaram a seguinte tarefa: você vai pegar uma folha de flipchart, pegar as embalagens dos nossos produtos e com isso você vai construir uma história de quem você é. Você vai nos dizer quem é você. Eu olhava para aquela folha, eu olhava para as pessoas resolvendo aquilo ali, construindo os seus, e eu encontrei um pacote de recheado marrom, faltavam 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, eram 15 minutos para construir, e eu, para não passar vergonha, para não colar nada, eu peguei aquela folha meio que amassada, aquela embalagem amassada, e colei aquela coisa marrom na folha. Enrolei e eu me tremia todo, desde o começo até o fim. Tinha 40 pessoas na sala. E aí a gente levantava, cada um, e apresentava a nossa história, quem eu era, de acordo com aquele... E eles estavam analisando o que ali? As minhas habilidades socioemocionais. Falar em público, a capacidade de falar sobre mim mesmo, de autoconhecimento, a consciência de quais são minhas dores, meus medos, meus anseios e de quais são as minhas potencialidades, tudo aquilo dentro de um ambiente extremamente criativo, que era combinar aquelas embalagens. Eu pedi para sair. Quando eram 40 pessoas, quando chegou mais ou menos 35, eu levantei todo me tremendo com a cartolina, com o papel enrolado. Eu, moça, se quiser ir embora, pode. Todo me tremendo. Eu não conseguia falar em público. Mas eu aprendi. E se eu conseguir, naquela circunstância, que vim de uma cidadezinha do interior, pacata, que quando eu recebi o boletim do último ano, do terceiro ano, olhei para a esquerda, olhei para a direita, sabe? Eu vi só aquele sol, assim, aquela penumbra que faz parece que o asfalto está derretendo. Eu olhei para aquilo e disse: e agora? Eu vou fazer o que da vida? E eu não me conformei com um pouco. Eu quis algo mais. E eu que vim daquelas condições, eu consegui. Eu acredito que você que está me assistindo, que está nos assistindo, também consegue. Então, eu colei aquela folha, eu desisti do processo seletivo, a minha família precisava muito, era a chance da minha vida e da minha família. Eu voltei para casa chorando e colei aquele papel na parede com raiva e disse: eu só sossego na vida quando eu descobrir quem eu sou, para que é que eu estou aqui nessa terra. E eu comecei uma jornada de busca de autoconhecimento, uma jornada de busca para encontrar o que hoje eu sei o nome: habilidades socioemocionais, soft skills, porque não adiantou só competência técnica, não adiantou ficar entre os 400, entre os 7 mil, os 400 primeiros colocados. O que eu precisava era conseguir lidar com os outros. Nas multinacionais que eu trabalhei, todas elas, contrata-se por currículo, mas demite-se por comportamento. Seu currículo é maravilhoso, mas o motivo da sua saída, muitas vezes, são comportamentos que são fraturas emocionais suas lá do passado que não estão resolvidas. Então, um caminho prático é literalmente você ter coragem de ser imperfeito, você ir lá, pedir vaga, conversar, ir no direct do Instagram de quem você está assistindo aqui e perguntar, sabe, acessar pessoas que são mais experientes que você e buscar viver experiências. Eu cometi um erro no meu começo de jornada, lá na faculdade, que eu quero te convidar a não cometer esse erro. Eu só fui fazer estágio no final do meu curso, por obrigação. Mas eu te garanto, as soft skills, essas habilidades socioemocionais, você desenvolve vivendo com pessoas. E se eu puder te dar um conselho, vá estagiar a partir do primeiro ou do segundo, assim que puder, semestre da sua faculdade.
Muito bom, muito bom. Obrigado, Paulo, pela contribuição. Moisés, como você vê a inteligência emocional aí na sua trajetória e como você acha que a gente pode estar resolvendo esse problema, né, que muitos jovens muitas vezes passam por esses medos, por essas inseguranças, como é que na prática a gente faz para resolver isso? Felipe, o Paulo falou aí sobre autoconhecimento, né? Eu acho que um dos pontos importantes que a gente precisa entender enquanto seres humanos é que nós temos que ter um propósito para as nossas vidas, né? Se a gente entender um pouco desse propósito, a gente consegue fazer as conexões necessárias. Na minha opinião, todos nós só temos um propósito no mundo, é de deixar o mundo um pouquinho melhor do que o que a gente encontrou. E para que a gente deixa? Para os outros. Se a gente começar a perceber que tudo que a gente faz, todas as construções dentro das empresas, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa jornada profissional, pessoal, tudo que a gente tem é sobre outras pessoas, se relacionar, né? Como o Paulo falou, né? Às vezes tomar a liderança do processo, vir lá à frente, falar. Se a gente entender isso, e a gente entender que a gente ainda não desenvolveu isso, porque a gente não desenvolve isso, né? Você vê muitos poucos casos de jovens que vêm de uma realidade comum, que tem a capacidade de defender seus pensamentos, de ter um papel de liderança mais ativo, de compreender um pouco mais do outro ser humano que está ali. A gente está aí vivendo, né, ontem eu vi uma postagem de um grande grupo aí financeiro que postou uma imagem dos gestores todos da cor branca, né? E aí isso virou um problema de imagem para aquela instituição, porque a gente tem uma diversidade no nosso país. Como é que eles estão tão representados apenas por uma das opções raciais que a gente tem aqui? Então, quando a gente começa a perceber isso, significa que, como seres humanos, nós precisamos entender que tudo é sobre seres humanos. A gente constrói com seres humanos, a gente entrega a solução para seres humanos, a gente precisa entender muito desse ser humano aí que precisa da nossa solução, né, que tem a dor que a gente vai resolver. E aí, a inteligência emocional, ela não vira mais uma possibilidade. Você precisa entender que você não entende muito de ser humano para poder desenvolver o seu conhecimento nessas áreas. Se você tem dificuldade de ter a proficiência de falar em público, de conectar as ideias, você fica nervoso, isso muitas vezes veio de uma história que você teve com sua... Né, de uma forma como você enfrentou a história no passado. Mas você precisa entender que, poxa, eu estou aqui, eu preciso deixar o meu espaço, então eu preciso aprender a habilidade de conversar melhor com as pessoas. Como você falou, você tem top skills, né, liderar e trabalhar com os outros, você ter a capacidade de entender a dor do outro. No momento de pandemia, a gente está vivendo muito isso, né? Está todo mundo sofrendo sua dor, e a gente, porque tem essa característica de sempre querer a atenção para o nosso momento, para a nossa dor, a gente está esquecendo que o outro do lado também está passando uma dor. Ele também está navegando numa água muito turbulenta. Então, muitas vezes, eu preciso primeiro ouvir a dor do outro, do meu colaborador que está de casa, mas que a casa não tem uma internet perfeita, né? E a gente, como consultores, a gente vai lidar com tudo isso. Qual o nosso objetivo na empresa? É levar a empresa para um outro nível, é levar a empresa para um nível de oportunidades. Isso só se constrói com pessoas. Tem consultores que querem se trancar dentro de uma salinha e estudar processos e acabou. O processo que realiza o processo são pessoas. O processo serve para entregar resultado para outras pessoas. Então, muitos de nós que somos consultores ainda não aprendeu como desenvolver melhor essa conexão com as outras pessoas. E eu acho que, Felipe, quando a gente chama essa questão da inteligência emocional, e aí o Goleman traz isso de forma muito sucinta nas suas obras, mas a gente pode aprender isso em vários espaços, né? Fazendo trabalhos comunitários, desenvolvendo espaços, né, de aprendizado dentro dos nossos grupos, né? Que é a melhor forma de aprender sobre inteligência emocional que criando grupos de apoio dentro da própria universidade que a gente está inserido, que a gente possa ver a necessidade do outro, criar uma experiência de conexão com esses outros. Então, eu acredito que esses são caminhos muito importantes que a gente pode desenvolver para que a gente possa trazer um pouco mais dessa empatia, né? Desse sentimento de poder não só lidar com a produtividade, mas também com a parte emocional do indivíduo.
Muito bom, obrigado, Moisés. Já queria agradecer a participação do Moisés, do Paulo. A Vanessa está aqui com a gente novamente. A gente já se encaminha aqui para o encerramento. E, Vanessa, pegando o gancho do emocional, de maneira assim muito breve e sucinta, qual o principal conselho que você dá para que esse jovem possa se desenvolver nessa área? Perfeito. Pessoal, eu gostei muito da explanação dos meninos, porque isso trouxe para mim uma mensagem que eu quero mostrar para vocês, tá? Já é sabido de um bom tempo para cá, alguns estudos americanos comprovam que você, ser humano, em geral, pelo contágio social, né, que é um efeito cientificamente já comprovado, efeito social já cientificamente comprovado, tende a se espelhar ou modelar os comportamentos, né? Você tende a agir de acordo com a média das 5 pessoas com quem você mais convive, certo? Então, nós, enquanto seres humanos, nós vivemos em comunidades, nós vivemos em uma cultura, e toda essa cultura tem influência direta sobre o nosso trabalho, e nós também temos influência direta sobre o trabalho dessa cultura. E quando eu falo de cultura, eu não falo só da nação brasileira, do Nordeste, eu falo dentro de casa, dentro da consultoria, dentro da empresa que tu está representando. Em cada um desses ambientes existem conglomerados de pessoas que se juntaram em prol de um objetivo, e isso é cultura, certo? Então, se você, jovem consultor, tiver a oportunidade de conviver com pessoas melhores que você em algum assunto, em algum aspecto, escolher seletivamente, né? Pessoas que te edificam, pessoas que têm uma visão, que têm uma trajetória, que têm um trabalho, que traz essa luz, né, de coisas que você ainda não viveu, mas que você pretende se desenvolver como carreira, eu diria, se coloque nesses ambientes. Vanessa, mas eu ainda não me sinto preparado, eu ainda não me sinto capaz. Isso é ótimo, essa mentalidade de aprendiz, é muito bacana, né? Eu ter esse sentimento que eu ainda não estou pronto. Mas se você esperar estar pronto para as coisas poderem acontecer, né? Muitas vezes você acaba perdendo o time realmente das situações. Então, vai ter um evento, vai ter um encontro, vai ter um webinar, vai ter uma palestra, vai ter um programa de voluntariado, vai ter aqui um estágio voluntário na empresa X. Se coloca nesses ambientes. O simples fato de você estar migrando a tua rede de relacionamentos, a tua rede de contato, a tua estrutura, né? Base cultural, com outros olhares, outras visões, por inércia, eu diria até, né? Você já está se construindo como um novo profissional, né? Inconscientemente, você já vai modular as emoções, você já vai modular o mindset, né? Que é a visão de mundo, a visão de homem, uma maneira de pensar. Então, se você quer ter sucesso, busque histórias, pessoas, conexões, ambientes que transbordam isso, né? Às vezes a gente acaba perdendo, e você acha que é o mal do século, né? Se massificando, né? Se coisificando a viver o dia a dia, esperando o salário do final do mês, e aí o salário do final do mês eu pago as minhas contas, e aí eu vou entrando naquela rotina de subsistência, né? O que o Napoleão Hill fala de um ritmo hipnótico e tudo mais, e a vida vai passando, os anos vão passando, as oportunidades vão indo embora, e esse olhar de que eu sou responsável pela minha história, eu posso transformar, ele requer esse start da decisão de mudar o estilo de vida, mudar as companhias, mudar, talvez, a carga que eu empenho em determinadas atividades, mais ou menos. Se você não trabalha com Instagram, será que você está usando o Instagram simplesmente para perder seu tempo? E isso daí está te alienando de alguma forma? Eu não poderia utilizar de uma maneira mais... Vanessa. Inclusive, um de nossos cursos é de mídias digitais. Hoje é preciso todo e qualquer profissional, principalmente profissional de serviço, se mostrar nas redes sociais. Gente, a gente está encerrando o nosso painel.
A gente já está aqui com o tempo estourado. Foi uma honra ter aqui a Vanessa com a gente, o Moisés, o Paulo. Foi muito bom estar aqui com vocês. E, pessoal, tem mais conteúdo aqui para vocês, ainda tem mais Jovem Consultor. Então, fiquem agora com o nosso próximo painel. Obrigada, pessoal. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que você achou do que viu até aqui? Muita novidade, muita transformação, né? Mas não se preocupa, porque tudo muda o tempo todo e é essa mudança que nos dá combustível para seguir e superar os desafios. Se você quer ir além, preste atenção nas oportunidades que ainda vão rolar. Cursos de formação, network qualificado, com a possibilidade de fazer parte da ABCO, mentoria e estágio remunerado. O seminário Jovem Consultor é realizado pela XP Consultoria com patrocínio do Governo do Estado do Ceará. Agradecimento à Associação Brasileira de Consultores, a ABCO, à Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Juventude, a todos os colaboradores que fizeram parte deste evento e, claro, a todos os nossos parceiros. Chegamos ao fim desta etapa, tá? Mas a jornada está só começando. Vamos juntos!